pessoal, eu vou começar a conversar com vocês sobre o tema da nossa aula, por que a gente vai falar, né, sobre advocacia criminal. Então, eu vou abordar um pouquinho com vocês e explicar como vai funcionar o nosso curso, tá? Mas antes disso, eu vou me apresentar. Alguns aqui eu já conheço, porque já fizeram outros cursos, né, comigo, e outros ainda é um rostinho novo, né? Mas eu vou me apresentar e ao longo da nossa conversa vocês podem ficar à vontade para mandar dúvidas, feedbacks aqui no chat, tá? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Bruna Ferreira, eu sou advogada criminalista, professora de processo penal. Aqui na ESA de São Paulo, eu ministro cursos desde 2021, tá? Então, eu já tenho mais de 3.000 alunos no ensino à distância. Então, eu tô com a ESA já tem um tempinho, né? Desde 2021. E desde então, a gente vem trazendo cursos para vocês práticos, tá? Voltados para a advocacia criminal e também cursos de atualização de processo penal, tá? Então, a minha especialização é em Direito das Mulheres, pela Faculdade Nova Educação, e também em questões de Direito Penal Econômico, tá? Então, hoje no escritório, a maior demanda que eu tenho é voltado para Direito das Mulheres e também nessa questão de lavagem de dinheiro, pirâmide financeira, que são crimes aí do Direito Penal Econômico, tá? Ao final, também compartilho o meu currículo, tudo certinho com vocês. Como que vai funcionar aqui o nosso curso? Nosso curso, então, se inicia hoje, às 19 às 21 horas, e amanhã no mesmo horário, tá? Vocês olharam aqui no chat que já foi disponibilizado a lista de presença, tá? Então, todo mundo que está aqui acessa essa lista de presença para vocês garantirem o certificado, tá? Como vai funcionar o certificado? Eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Então, o slide que eu estiver passando aqui, vocês vão ter acesso. Eu vou disponibilizar o slide da aula 1 e o slide da aula de amanhã, e também o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tá? E aí, como vai funcionar para vocês emitirem o certificado? Com base na nossa aula de hoje e de amanhã, eu separei aí 10 perguntas para vocês, tá? E aí vocês vão responder depois isso na área do aluno, tá? É verdadeiro ou falso? E aí, posteriormente, vocês vão conseguir aí acessar o certificado, tá? Então, essa parte de quando vocês vão conseguir ter acesso ao slide ou sobre o certificado, não é comigo, tá? Qualquer dúvida referente a essa questão, vocês podem estar mandando aqui mensagem no suporte, tá? Que aí eles respondem vocês e eles conseguem auxiliar, tá? Então, a minha parte mesmo é essa questão de dar a aula e tudo certinho. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aqui mensagem no suporte, tá? Eu vou compartilhar o material com vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, sugestões, narrar alguma situação, trazer questões da prática, né? Falar, ai, Bruna, eu presenciei isso, como eu devo agir, eu ainda não entendia sobre essa perspectiva, ou eu não atuo em direito das mulheres, né? Com essas questões, vocês podem colocar aqui no chat. Enquanto eu estiver compartilhando o material, eu não consigo ler o que vocês estiver mandando, tá? Mas ao final da aula, eu separo um tempo aqui para a gente conversar, então ninguém vai sair aqui sem dúvida, tá? Isso aqui eu já quero combinar com vocês. Qualquer dúvida é para mandar aqui no chat para a gente conversar. E não existe dúvida boba, tá, gente? Isso aqui é muito importante para vocês conseguirem identificar, entender, porque talvez você tá com uma dúvida que é a dúvida do colega, tá? Então, ao final aí a gente deixa 5, 10 minutinhos para dúvidas, feedbacks, comentários, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês para a gente já dar início aí à nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Estão conseguindo ver o material? Coloca aqui no chat, por favor. Isso, sim. Então, beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar depois o material aqui na tela, tudo certinho, né? Para ficar visível para vocês, enfim, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, daqui a pouco eu já coloco aqui para ficar a tela inteira para vocês. Então, qualquer dúvida, anotem aí no caderno de vocês, lembrando que vocês vão ter acesso a esse material, mas eu gosto, gente, que vocês montem o cronograma de vocês, o material de vocês, tá? Então, não fiquem apegados somente no slide.
organizem aí com as palavras de vocês, com a experiência de vocês, tá? E também aí eu deixo depois a minha rede social para a gente conversar, acompanhar a minha rotina na advocacia, e aí a gente vai conversando ao longo da aula, tá? Então, vamos lá, gente, começando aqui o material. Só um momento. Aí. Advocacia criminal com perspectiva de gênero, tá? Vamos lá, quem sou eu, né? Aqui é um mini currículo, que aí depois vocês vão ter o material com vocês, para vocês entenderem, né, quem sou eu, terem mais acesso ao currículo. Eu sou de Uberlândia, tá, gente? Minas Gerais. Isso é o poder da tecnologia, né? Eu tô aqui em Minas, podendo lecionar aí para vocês, e também acredito que tem colegas, né, inscritos, que também não é somente de São Paulo, né? Então isso é muito importante aí, até para a gente se conhecer e ter essa rede de apoio, porque às vezes a gente vai ter processos que envolvem outra cidade, então é sempre importante aí a gente buscar parceiros, né? Então isso é muito importante. Vamos lá, gente. E aqui só para contextualizar, aqui tá o meu Instagram, tá, gente? E agora, Bruna, eu produzo conteúdo lá, falo um pouquinho da advocacia criminal. Então, fiquem à vontade para o decorrer da aula vocês fazerem um bumerangue, uma foto, me marcar depois, que aí depois eu vejo vocês lá e reposto. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para me seguir e acompanhar. Então, vamos lá, gente. Qual que é o objetivo, né, do nosso curso? Aqui eu coloquei o objetivo geral e um objetivo específico. Primeiro ponto, capacitar profissionais do direito e áreas correlatas para compreenderem e aplicarem uma advocacia criminal atento que às questões de gênero, tá? Articulando fundamentos legais, práticas processuais e princípios constitucionais voltados à promoção da igualdade e efetividade dos direitos humanos. Então, aqui, gente, nesse primeiro ponto, eu já quero trazer algumas questões para você. É uma advocacia criminal com perspectiva de gênero, então eu vou trazer com vocês fundamentos legais, princípios constitucionais, tá? Na aula de amanhã, a gente vai estar abordando muito sobre essas questões, princípios constitucionais, quais são os fundamentos para vocês fundamentarem, quais são os artigos, quais são as convenções mais importantes para vocês fundamentarem, seja aí a solicitação de medida protetiva, seja para você solicitar a revogação da medida protetiva, ou para você atuar num feminicídio, ou na pornografia da vingança. Então, isso, você entender não somente sobre processo penal, é importante entender somente processo penal? Mas aqui, quando a gente fala de uma advocacia criminal com perspectiva de gênero, a gente utiliza tratados internacionais, a gente utiliza resoluções do CNJ, a gente utiliza o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, hoje eu vou trazer isso, tá, para vocês. Porque, às vezes, gente, vocês podem falar assim, Bruna, eu ouço falar nesse protocolo, mas eu não sei nem o que é isso. Então, hoje, eu vou trazer para vocês o que é, como aplicar, porque eu falo muito assim, teoria, a gente lê, a gente vai desenrolar, não é? E a prática, como que faz? Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Então, hoje, se o seu telefone tocar e a mulher ter sido vítima de violência doméstica, você já vai saber como atuar. E, óbvio, que aquele flagrante, você tem a noção ali daquele flagrante, se você não tiver, fica calmo que eu também vou dar uma pincelada aqui. Mas agora você vai estar com uma atuação voltada com viés de gênero. E é diferente, tá? Já viu aquela história que mulher contrata mulher? Por quê? Porque tem essa questão de gênero envolvida. Então, hoje, independente do seu gênero, né? Se você é homem ou mulher, você também vai estar proporcionando uma advocacia voltada ali com um olhar de gênero. E isso é muito importante, tá? E aqui a gente vai discutir sobre os estereótipos de gênero no processo penal, qual que é o impacto disso nas decisões judiciais, analisar o protocolo, vamos desenvolver estratégias e técnicas de atuação em crimes, né, contra a dignidade sexual. Então, na aula de amanhã, a gente vai abordar estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio moral, tá? A gente vai estar trazendo alguns crimes a serem analisados. E também compreender a gestão de crises em casos midiáticos, tá? Conciliando a ética, a técnica e a comunicação.
Então, nós vamos abordar também a questão do advogado e a imprensa. Como criar um relacionamento com a imprensa, principalmente nos casos aí que tem a repercussão midiática, tá? Então, aqui a gente vai falar de um feminicídio, lembrando que não somente como assistente de acusação, tá? Eu vou também trazer pontos aqui para advogados do réu. Então, comportamento, postura, tá? Então, a gente também vai ter um módulo dessa parte prática também, voltado para a oratória e a mídia, beleza? Então, isso é o que a gente vai abordar na aula de hoje e na aula de amanhã. Então, aqui nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos da advocacia criminal com perspectiva de gênero, tá? Porque aí é o que eu já trago a primeira reflexão, né? Por que pensar gênero na advocacia criminal, gente? Por quê? Porque às vezes, vou até sair da tela aqui pra gente bater um papo. Porque às vezes você fala assim, ai, Bruna, deixa eu parar aqui. Isso, voltou. Isso, voltou a tela pra mim. Que às vezes você fala assim, Bruna, mas a advocacia criminal para mim é tudo a mesma coisa. Se eu estiver falando de um homicídio, ou se eu estiver falando de um tráfico, ou se eu estiver falando de um stalk, é a mesma coisa. Para mim é advocacia criminal. Mas aqui a gente está falando de subnichos, certo? Advocacia criminal, e quando você começa a falar de tipos penais, né, a gente vai nichando isso. Só que, quando a gente fala de uma advocacia criminal com perspectiva de gênero, a gente está falando sobre desigualdades, tá? E aqui é um ponto importante que eu já quero trazer aqui para vocês. Quando, né, você está atuando num flagrante, olha isso aqui, questões práticas mesmo, tá, gente? Vamos imaginar que aquele exemplo que eu trouxe aqui, seu celular toca agora e é uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Então, beleza. Você então vai estar atuando para a mulher nesse caso, né? Tá. Você vai na delegacia. E aí, na hora que você está olhando redes, você descobre que na briga, na discussão, o marido dela pegou o celular dela e jogou na parede, tá? Jogou na parede. E aí esse celular deu um quebrado ali e tal. E aí, beleza. Então ali você foi chamado para isso. Nesse ponto, gente, celular quebrado. A gente sabe que a gente pode entrar futuramente o quê? Com uma reparação de danos. Ok. Já pensou como vai ser feito a cadeia de custódia desse celular? Ou vocês não tinham pensado sobre esse ponto? E aqui, também para ser bem sincera, não sei qual a localização que você se encontra e como é o aparato aí da delegacia, da sua cidade, vai ter delegacia que não vai ter um invólucro para colocar o celular, por exemplo. E aí, como que você vai fazer? Você vai ficar, tá, mas tinha que ter, né? Aí não tem, aí esse celular não vai ser periciado, e aí fica por isso mesmo. Como que vai acontecer isso? No flagrante, gente, a gente tem um negócio que chama kit flagrante, tá? Amanhã eu trago o invólucro para vocês e o lacre, só para contextualizar esse exemplo. Mas o que eu gosto de fazer? Consta em ata isso, tá? Que nessa discussão houve aí a quebra do celular e questiono ali o delegado ou o escrivão naquele momento como que a gente vai fazer a custódia do celular, do aparelho. E aí, geralmente, na sua cidade, assim, se não tiver essa estrutura, eles vão ficar assim, mas para quê, doutora? E aí você vai explicar, porque uma eventual ação civil, isso precisa ser levado em consideração, né? Até para a questão de indenização, né? Então, isso precisa ser levado em conta. Lembra? Aí vamos supor que não tem, nessa delegacia não tem o invólucro. E aí, você vai ficar sem fazer? Você vai deixar esse celular do jeito que tá e vai voltar para casa com o celular quebrado? Não. O que você vai fazer? Sabe quando você... Todo mundo aqui sabe, já fez Enem, já fez essas provas, e aí, quando você vai fazer a prova, eles colocam aquele saquinho plástico lá, preto, né? Que você coloca os seus documentos, as suas coisas, e depois lacra ele, certo? Eu vou trazer para vocês amanhã, tá, gente? Não preocupa, não. Aquele saquinho plástico é o que eu levo, tá? E aí, eu coloco, por exemplo, então, o celular dentro
desse saquinho plástico. Vou usar o saquinho plástico aqui, a palavra saquinho plástico, para vocês entenderem. E nisso, por que é bom também? Vamos imaginar, você colocou o celular, certo? Se o celular ligar, nesse saquinho plástico, não vai conseguir, quem está de fora, manusear o celular. Então, vocês também têm que pensar nisso, tá? E o exemplo que eu estou trazendo para vocês não se aplica somente ali numa violência doméstica. Aplica em qualquer caso que você tiver um material que precisa ser periciado, tá? E aí você vai analisar conforme o caso específico para ver qual que é a linha defensiva. Se você compensa fazer isso, se é necessário, né? Então, esse caso do celular eu estou trazendo por quê? Quando o celular liga, qualquer pessoa vai conseguir manusear, certo? Então, o invólucro que você escolher tem que impossibilitar o acesso da pessoa, porque vamos imaginar, você coloca o celular nesse saquinho plástico e qualquer pessoa consegue até desbloquear o celular. Não vai dar certo. Então, esse saquinho que eu tô falando para vocês, a pessoa não consegue manusear, tá? E aí, beleza, você colocou o saquinho, o celular dentro desse saquinho, fechou. Só assim tá bom? Não, não tá bom. Tem uma coisa que se chama lacre, tá? O lacre eu vou mostrar para vocês também. Dá para vocês, na hora que você coloca nesse saquinho, você coloca o lacre, porque o lacre ele vem com uma numeração, tá? O lacre vem com uma numeração. E aí, então é importante você ter essa perspectiva, porque na hora que você estiver lá acompanhando o depoimento, você consegue falar, já constar em ata, que você está juntando o aparelho X da marca X e tudo mais, com lacre de numeração tal. E aí você consegue colocar isso na ata e posteriormente esse material vai ser periciado, né, e etc. E aí vai seguir o rito ali da cadeia de custódia. Então, gente, eu estou trazendo um exemplo simples aqui de violência doméstica para vocês entenderem que isso se aplica em qualquer coisa. Então, por exemplo, isso aqui a gente está falando de outro crime que é importante que você faça essa coleta do material. Você, enquanto advogado, defensivo, estratégico, não pode ficar refém da delegacia de não ter um invólucro. Isso é inviável, tá? Então, amanhã eu vou trazer para vocês o lacre, enfim, para a gente para mostrar para vocês, né? Para vocês terem essa noção. Mas é importante a gente pensar sobre isso, tá? Olhar aqui com uma advocacia de gênero, entender que são situações diferentes e possibilidades diferentes, e que você vai ter que se despir, eu vou até usar essa palavra mesmo, despir de comentários que talvez a gente foi criado o tempo inteiro ouvindo, né? E acabou normalizando. Então, aqui, hoje, na hora que a gente for analisar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, vai ser alguns comentários, algumas frases aqui para a gente refletir, e que não somente o advogado ele deve refletir, mas também todos ali que estão julgando. Então, seja o promotor, seja o juiz, seja ali o delegado de polícia, seja o policial militar também, tá? Porque a gente também vai falar na aula de amanhã sobre a lei de abuso de autoridade, tá? Essa questão de violência institucional, de gênero. Então, eu vou explicar para vocês aos poucos o que é isso, tá? Então, não se assuste se você nunca viu isso, se você ainda não entendeu. Ao final da aula, vocês já vão ter uma visão do que é uma advocacia criminal com perspectiva de gênero, tá? Então, aqui voltando aqui para nossa aula, deixa eu voltar aqui com só um momento, gente. Isso. Então, aqui a gente tem que entender por que pensar gênero, né, na advocacia criminal. O sistema penal, ele não é neutro. A seletividade penal atinge de formas distintas, né, mulheres cis, homem trans, pessoas travestis e não binárias. E a advocacia, ela precisa reconhecer e combater o quê? As desigualdades estruturais de raça, tá? E aqui, quando eu falo sobre, por exemplo, mulheres no sistema prisional, tem toda aquela questão também, né? Não sei se vocês têm mulheres como clientes que estão presas, mas é completamente diferente quando você atende uma mulher presa e quando você atende um homem preso. Geralmente, o homem que está preso, ele tem assistência da família. A família se desdobra, mas leva o junto para ele, né? Que é a sacolinha em alguns estados, consegue ali visitá-lo,
dá ali um jeito, mas consegue manter o contato. Agora, quando a mulher é presa, já muda a história. Ela não recebe visita, a família tem vergonha disso, tá? Então, isso existe vários dados também, depois vocês dão uma olhada aí no site do CNJ, e isso é importante a gente refletir, por quê? Porque traz essa questão da desigualdade, tá? Quando você vai ali na fila do presídio, por exemplo, em dias de visita, e tem ali o pavilhão feminino, por exemplo, você vê a quantidade de pessoas que estão indo visitar mulheres e de pessoas que estão indo visitar os homens. É completamente diferente. A fila dos homens é enorme e da mulher é muito baixa. Daí, às vezes, nem recebem visitas. Tá? E tem vários estereótipos também voltados aí para essa questão de menstruação, tá? Para essa questão de visita íntima. Tem unidade prisional que tem ali, que tem mulheres reclusas, mas não existe a visita íntima. E alegam que não tem espaço. Tá? Então, gente, são várias camadas quando a gente pensa sobre isso, né? E também acaba envolvendo um pouco o público LGBTQIAPN+, que também existe uma metodologia a ser abordada, um contato diferente, tá? Então, hoje, eu vou abordar essas questões iniciais com vocês, mais voltar para a gente refletir o que é, principalmente o que é, e como que você vai aplicar isso, né, na sua advocacia. E aqui, quando eu falo sobre o protocolo para perspectiva de gênero, eu vou falar num tópico específico, porque ele não é só para o criminal, não, tá, gente? Ele tá na trabalhista, ele tá na área de família, alienação parental, nossa, tem demais. Alienação parental, nessa questão de guarda, alimentos, tem muito. E eu vou trazer os exemplos e as perguntas, tá? Para a gente fazer. Então, fiquem tranquilos que eu vou estar elaborando isso no decorrer da aula. E aqui a gente falando sobre fundamentos da advocacia criminal, né? Quais são os princípios básicos? Primeiro ponto, gente, direitos e garantias constitucionais, né? Isso aqui a gente vai abordar muito na aula de manhã, mas em todas as nossas peças, nos despachos que a gente vier a fazer com o promotor, com o magistrado, é importante a gente trazer princípios constitucionais. O que a gente via ali na faculdade, a gente tem que trazer isso para a nossa vivência hoje na advocacia, tá? E sempre trazer não somente o CPP, se for o caso, ou então a Lei Maria da Penha, mas trazer princípios constitucionais, tá? Aqui a gente fala sobre presunção de inocência, contraditório, ampla defesa e combater aí a seletividade penal. E não tem como, né, a gente começar nosso curso sem abordar o que seria a igualdade formal e a igualdade material, tá? E aqui, conceitos básicos, a igualdade formal é naquela ideia abstrata de que todos são iguais perante a lei. Então, o direito penal tradicionalmente se ancora nessa forma de igualdade. Então, por exemplo, aplicar a mesma pena para dois réus sem considerar suas condições sociais, de gênero ou raça. E aqui, a gente fala, por exemplo, da dosimetria da pena, o artigo 59 do Código Penal, né? Será que ele é sempre cumprido? Será que ele é sempre bem-vindo? Será que ele é sempre cumprido? Não é. Por quê? Quando a gente dá ali a sentença, que a gente vai analisar a dosimetria da pena, as fases, a gente vê vários absurdos, porque o próprio artigo 59 do Código Penal traz diretriz de que como que vai ter ali? A gente vai ter que analisar pessoalidade, a gente vai ter que analisar de onde aquele réu veio. E isso o juiz analisa, gente? Analisa, mas para, martelar, não é? Então, assim, é muito complicado isso. E aqui, algumas questões que eu vou trazer para vocês, não é somente para o direito das mulheres. Isso a gente aplica no tráfico, tá? A gente aplica no homicídio. Isso aqui é questões conceituais, né? Isso aqui faz de dosimetria da pena. E aqui uma crítica que faz é sobre ignorar, né, as desigualdades reais que afetam a forma como as pessoas chegam no sistema penal, tá? E às vezes a gente tem esse papo e vocês ficam assim, ah, não, Bruno, mas eu já quero a prática, isso aqui é teoria demais, ou isso aqui tá muito na faculdade. Gente, a gente não faz peça para o juízo, tá? Aqui, muitas das vezes, a gente vai ter que começar a levar os nossos processos para o quê? Para o STJ, para o STF, e nós sabemos que os filtros são bem diferentes.
Para um processo chegar ali no STJ, nossa, mas caminhou, né? Andou demais. E aí, se não tiver amparo, de verdade, gente, se não tiver amparo já em princípios constitucionais desde a primeira peça que você fizer, vai barrar. Então, quando eu falo, por exemplo, até de uma resposta à acusação, comece a pensar, será que toda resposta à acusação precisa ser genérica? Será mesmo? Será que a gente não está esquecendo já de alegar as nulidades e depois vai precluir e a gente está postergando um negócio que não tinha que postergar? Será que são algumas reflexões de estudos práticos? Mas, por exemplo, qual foi a última vez que você deu uma olhada no site do STJ na parte de jurisprudência? Para ler os enunciados, para começar a ver como que tem sido. E eu tô falando daquela coisa básica, de olhar só a primeira frase lá dos anúncios que a gente recebe, né, via e-mail. Eu não tô falando para você parar para ler o voto, que é pior ainda. Quantos que lê os votos, né? E isso é complicado, a gente precisa ter esse conhecimento de ler os votos, porque todos, gente, comecem a observar, comecem a ler. Vocês vão ver que tudo está baseado em princípios constitucionais, tá? Então, essa matéria, às vezes, a gente achava chato na faculdade, isso é extremamente importante, tá? Seja numa sustentação oral, seja para depois, numa apelação, você fazer um pré-questionamento. Então, se atente a isso, tá? E aqui na igualdade formal, eu trouxe dois exemplos. Por exemplo, pessoa A, homem branco de classe média, preso com 50 gramas de cocaína. Tem advogado particular, endereço fixo, curso superior e ele nunca foi abordado anteriormente pela polícia. O juiz aplica a pena no mínimo legal, reconhece os bons antecedentes e substitui por pena restritiva de direitos. Esse é um pessoa A. A pessoa B é uma mulher negra, moradora de periferia, mãe solo, presa com 30 gramas de maconha. Já havia sido abordada pela polícia e ela atua como mula por necessidade financeira. Ela não tem advogado particular e o juiz nega os benefícios, alegando que vive em ambiente propício ao crime e impõe pena em regime fechado. Aqui eu vou até substituir a palavra benefício por direitos, né? E aqui eu tenho certeza que esse exemplo da pessoa B é o que a gente mais atua, não é mesmo? Sempre vai ter. Até talvez se a gente for parar para pensar numa notícia que repercutiu. Ah, quando é um negro, vem de um jeito. Quando é um homem branco, elitizado, vem de outro. E isso faz parte da gente refletir também sobre seletividade penal, né? E aqui, a igualdade material, ela reconhece que sim, tem desigualdades estruturais de gênero, raça, classe, e ela busca garantir um tratamento diferenciado para alcançar o quê? A equidade. Então, aqui a gente fala que no direito penal exige um olhar atento às condições sociais da pessoa acusada, das vítimas e todo o contexto ali daquela conduta. Então, vamos lá. Uma mulher que vive um ciclo de violência doméstica, em determinado momento, ela comete um crime. Então, porte de arma, lesão corporal ou até homicídio, como forma de reação ou defesa. Então, nesse caso, a igualdade formal trataria essa mulher como qualquer outra pessoa acusada, sem considerar o contexto de violência que ela vivia. Mas a igualdade material exige um olhar o quê? Mais profundo. Tantos casos que a gente observa o quê? De uma mulher, né, que sofreu, foi casado por muitos anos, e todos esses anos foi vítima de violência doméstica, e até por fim que ela falou, gente, isso aqui não dá mais. E ela acabou matando o seu companheiro. A gente vê casos assim, gente, direto. E esse caso vai para o júri. Olha isso aqui, né? A gente precisa analisar todo o quê? O contexto daquela conduta, tá? E isso também é importante a gente trazer, quando tem, né, esses casos, trazer o protocolo com uma linguagem acessível para os jurados, tá? E aqui, o que eu até comentei com vocês no primeiro slide, é que a justiça penal ela é seletiva, né? E fatores como raça, classe, gênero, local de moradia influencia sim nas decisões judiciais. E é isso que eu estou trazendo para vocês, não é nenhuma novidade. Então, aquele exemplo de pessoa A, de pessoa B, a gente vive isso, a gente acompanha diariamente.
o jeito que as pessoas, a depender do seu ciclo social, elas são tratadas. E o jeito que isso reflete aqui na justiça penal, tá? Então, hoje, é para abordar e entender o que seria o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, a gente já tem que entender sobre isso. Justiça penal é seletiva e raça, classe, gênero, local onde mora vai influenciar nas decisões. Ok, Bruna, mas o que é o protocolo? Eu ainda não entendi. E aqui, qual que é o objetivo do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Buscar igualdade de gênero, realizar o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas, não repetição de estereótipos, espaço de rompimento com culturas de discriminação e de preconceito, uma cultura emancipatória e de reconhecimento de direitos de todas as mulheres e meninas, e ter uma atuação, gente, como advocacia com lente de gênero, tá? E aqui, talvez, é quando a gente fala sobre lente de gênero, talvez também não fica muito claro o que é isso. E às vezes você vai falar assim, mas, ô Bruna, eu vou falar de feminismo na minha peça? O que eu vou fazer? Que eu não tô entendendo? E não, gente. Não necessariamente sobre isso, mas você ter essa perspectiva de que movimentos sociais sim impulsionaram a criar protocolos e diretrizes, tá? Então, tudo que você vai fazer é uma defesa técnica, tá? Você não precisa ofender o seu colega, você não precisa ofender a vítima, você não precisa falar que, igual, né? Amanhã a gente vai falar muito sobre essa questão do estupro e da Lei Mariana Ferrer, mas assim, você não precisa falar da roupa que a mulher está usando, né? Até porque você também vai ter responsabilidade de fala, tá? Não é assim, falo o que eu quero e da forma que eu quero. Então, aqui, o protocolo é voltado para não repetir estereótipos. E eu gosto dessa frase aqui, de não repetição de estereótipos, porque vai ter um ponto que eu vou trazer algumas questões para os magistrados refletirem. E aí, quando eu vou trazer essa questão para os magistrados refletirem, não necessariamente somente os magistrados, mas para você também. Então, aqui, gente, o protocolo, igual eu falei no início da nossa aula, deixa eu voltar aqui para a tela com vocês, só um momento. O protocolo, ele eu coloquei aqui no material para vocês, tá? Em anexo, para vocês olharem. O protocolo tem cerca de umas 200 páginas, se eu não me engano. Mas é importante vocês lerem ele na sua integralidade. Por quê? Cada observação do protocolo, vocês vão conseguir trazer isso na peça de vocês. Então, ali tem muitas questões de tratados internacionais que vão fundamentar a sua peça. Tem questões importantes também que vocês podem colocar aí. É uma introdução, abrir um tópico na sua peça para que seja reconhecido o protocolo. Então, eu vou trazer também quais áreas, né, que vocês podem utilizar o protocolo. Então, não seria algo somente exclusivo, né, do criminal. Então, o protocolo, ele vem para trazer essa questão de igualdade. Como que eu vou atuar com o olhar de gênero, tá? E por que que isso é importante, né? Porque a gente acaba perpetuando comentários machistas, retrógrados. Então, aqui a gente o protocolo vem para trazer diretrizes mesmo de comportamento, de fala e também trazer segurança tanto na advocacia como também ali para uma audiência como um todo, tá? E isso aí é questões de promotor, juiz, delegado, igual eu falei, é a responsabilização de cada um, tá? Então, por exemplo, aqui, voltando aqui para o material, vamos lá. Trouxe aqui alguns pontos do protocolo para vocês. Então, primeiro ponto aqui, questões que eu não vou me adentrar muito, mas eu vou abordar com vocês, essa questão, né? Sexo, gênero, identidade de gênero, sexualidade. Qual que é a diferença de cada um, né? O sexo, gente, ele é referente a características biológicas. São os órgãos sexuais e reprodutivos, hormônios, cromossomos dos seres humanos,
utilizados para categorização, macho e fêmea. Já o gênero é referente a características socialmente construídas, muitas vezes negativas e subordinatórias, atribuídas artificialmente aos diferentes sexos, a depender das diversas posições sociais ocupadas por membros de um mesmo grupo. Então, aqui eu já quero realçar algumas palavras com vocês. Aqui, ó. A depender das diversas posições sociais ocupadas. Isso mais para frente eu vou abordar, então já vai refletindo sobre isso. A identidade de gênero é a identificação com características socialmente atribuídas a determinado gênero, mesmo que de forma não alinhada com o sexo biológico de um indivíduo. Pessoas cujo sexo e gênero se alinham são chamadas cisgênero. Pessoas cujo sexo e gênero divergem são chamadas transgêneros. Existem também pessoas que não se identificam com nenhum gênero, tá? E a sexualidade é referente à atração sexual e afetiva de um determinado indivíduo. Pessoas que se atraem pelo mesmo gênero são homossexuais. Pessoas que se atraem pelo gênero oposto são heterossexuais. E pessoas que se atraem por ambos os sexos são bissexuais, tá? Aqui eu trouxe um conceito mais simples para vocês, que foi tirado aqui, tá até a fonte, né, o protocolo, para a gente já começar a entender como vai funcionar essa dinâmica num processo como um todo, tá? E aqui, gente, o protocolo, ele é fruto do amadurecimento institucional do Poder Judiciário, que passa a reconhecer a influência que as desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas que estão submetidas às mulheres, né, ao longo da história, elas exercem na produção e aplicação do direito. E aí, a partir disso, identifica a necessidade de criar uma cultura jurídica emancipatória e de reconhecimento de direitos de todas as mulheres e meninas. Então, aqui, algumas palavras interessantes. Amadurecimento institucional. Gente, o protocolo surgiu do nada? Não surgiu do nada. Teve que ter o quê? Um amadurecimento institucional. Às vezes você fala, não, Bruna, mas na minha época isso era normal. Mas era na sua época. A sociedade, ela vem mudando, ela vem alterando, se modificando, né? Então, tem isso, a gente precisa criar mecanismos e ter essa questão de diálogo, tá? Então, o diálogo institucional, ele é muito importante e é válido. E teve, além de um amadurecimento institucional, reconhecer o quê? Desigualdade histórica, social e política em que as mulheres estão submetidas, tá? Quando a gente fala de uma cultura jurídica emancipatória, trazer um exemplo para vocês. Voltar aqui, só um ponto. Quando teve a Lei Maria da Penha, teve uma tese institucional ali, 117 da Defensoria Pública de São Paulo, inclusive. Vou até colocar aqui no chat para vocês darem uma olhada depois. Tese institucional da República de São Paulo. Ó. Depois vocês dão uma olhada. Tese institucional da Defensoria Pública de São Paulo, 117, o número da tese. O que acontece? Nessa tese, a Defensoria Pública alegava o seguinte: a autonomia da mulher. Autonomia da mulher. E por que era a autonomia da mulher? Ela falava assim, olha, tá tudo bem a mulher vir aqui na delegacia e solicitar a medida protetiva sem querer registrar boletim de ocorrência, sem querer que seja aberto, né, uma portaria ali de um inquérito policial. Ou seja, a mulher, ela tem autonomia para falar que eu quero só a medida protetiva. Só a medida. Teve a medida, tá tudo certo. Eu não quero que tenha ali inquérito, eu não quero que isso vire uma ação penal, eu não quero ir fazer um boletim de ocorrência. Isso veio a tese 117 da Defensoria Pública. Passou-se os anos, teve ali aqui um amadurecimento e hoje na Lei Maria da Penha já tem um artigo específico falando sobre isso, que a mulher, ela não é obrigada ali a fazer quando ela for solicitar a medida protetiva, não precisa ter o boletim de ocorrência, ela não tem que ter um inquérito policial, tá? Isso gera o quê? Autonomia da mulher. Então, quando a gente aborda
questões de direito das mulheres, a gente está falando muito sobre autonomia da mulher, tá? E isso deve ser respeitado, tá? Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui importantes e principalmente pontos legislativos, tá? Então, agora a gente já vai começar a trazer essas questões de pontos legislativos. Então, por exemplo, jornadas de trabalho do Conselho Nacional de Justiça e o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, FONAVID. Os pontos importantes aqui que são fundamentais quando a gente fala em direito das mulheres. A lei, né, Maria da Penha. E aqui, às vezes você está falando assim, Bruna, o protocolo. Protocolo só teve aqui no Brasil mesmo? Da onde que surgiu? Gente, o protocolo, além de existir no Brasil, foi pego como referência, né, também em outros países, tá? Então já tem no México, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Uruguai. Então, já editaram protocolos, né? E dirige sua atenção também às decisões o quê? Das cortes regionais e internacionais de direitos humanos, que chamam a atenção da importância e da necessidade de se adotar protocolos oficiais de julgamentos com perspectiva de gênero, para que casos envolvendo o direito das mulheres sejam tratados de forma adequada. Então, isso aqui, quando a gente fala do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, não é algo somente aqui no Brasil. Já existem protocolos nesses países aqui, visando realmente o quê? Uma igualdade. Olha aqui, ó. Uma igualdade de gênero, a igualdade e a não discriminação de todas as pessoas, para não repetir estereótipos, tá? E que tem ali um espaço de rompimento com culturas de discriminação e preconceito, tá? Sempre visando uma cultura emancipatória. Quando eu falar, gente, de cultura emancipatória, pensa na autonomia da mulher, nesse exemplo que eu trouxe para vocês da tese institucional, tá? Comecem a observar sobre isso. Verifica assim, será que a vontade da mulher nesse processo está sendo respeitada? E quando eu falo sobre isso, obviamente eu não estou falando essa questão do crime de estupro e que a mulher quer retirar a queixa. Não estou falando nessa questão. Você pode até abordar isso depois, nessa fase de dosimetria da pena, etc. Mas a gente sabe que no crime de estupro, por exemplo, não tem como retirar a queixa, né? Pelo tipo de ação penal. Então, quando eu falo sobre cultura emancipatória, verifica mais nessa questão de a vontade da mulher está sendo respeitada nesse processo aqui? Será que está respeitando ela quanto indivíduo, quanto pessoa, ou somente está querendo infernizar ela a reviver situações desnecessárias, que não precisa reviver isso aqui? Então, comecem a refletir sobre isso. E talvez até o processo que vocês já têm isso no escritório de vocês, talvez está passando por essas questões e você fala, gente, mas eu fiz audiência que foi um barraco só. Entendeu? Então, comecem a observar. Daqui a pouco a gente chega nas questões das perguntas, tá? Mas daqui a pouquinho. Então, aqui, gente, o CNJ, né, ele editou o documento e ele acaba avançando na direção de reconhecer a influência do quê? Do patriarcado, do machismo, do sexismo e da homofobia, que eles entendem que são transversais a todas as áreas do direito, não se restringindo somente aqui à violência doméstica, né? E produzem efeitos de interpretação e aplicação, tanto no direito penal, quanto no direito do trabalho, no tributário, no civil, no previdenciário. Então, aqui, por exemplo, nas áreas aqui, como que a gente pode aplicar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Aqui no direito penal, a gente vai falar na Lei Maria da Penha, então, medida protetiva, feminicídio, stalking usa muito. A gente vai falar sobre pornografia da vingança, a gente fala sobre estupros, os crimes contra a dignidade sexual como um todo, tá? No direito do trabalho, a gente pode estar usando o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero nas questões de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, tá? Daria para usar sobre isso. Por exemplo, aqui no civil, na área de família, igual eu falei para vocês, né? Alienação
parental, nos casos de divórcio. Então, por exemplo, uma situação aqui, vou voltar aqui a tela para a gente ir conversando. Vamos imaginar que você está atuando num processo e tal, está tudo certo, e chega uma audiência e é sobre divórcio, né? O divórcio, tem bens a partilhar, toda aquela história do si. E no meio desse tempo, acaba que você está atuando pela mulher, né? Pela mulher, e acaba sendo questionado, assim, uma pergunta ali na hora da audiência, como que a mulher se sente com a nova namorada do ex-marido. Isso mesmo, gente. Perguntando como que você se sente aí com relação à nova namorada. Agora vamos lá. O que tem a ver? O que tem a ver? O que essa pergunta tá refletindo, tá gerando, tá? Comecem a pensar sobre isso. E eu vou trazer algumas perguntas justamente para a gente refletir, porque às vezes a gente acha que são perguntas inofensivas, ou então a gente fala, ah, não, mas isso é normal, já perguntou demais, já, e eu nunca questionei. E aí, olha a importância do seu conhecimento. Se você está fazendo esse curso hoje e surgir esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta, você faz o quê, gente? Pela ordem excelência. E pela ordem excelência, você já continua o raciocínio. Eu não entendi o motivo dessa pergunta. Poderia me explicar, doutora? Porque, olha, hoje nós temos aqui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Você vai contextualizar o motivo do protocolo. Que a ideia aqui não é revitimizar a mulher, não é problematizar a situação. E esse tipo de pergunta, ela deve ser indeferida, porque não tem a menor necessidade. Não faz sentido ter isso. E aí, se for possível, ali futuramente consta em ata, ali, se for possível, não, né? Tem que constar em ata. Mas quando tem essas questões que eu percebo que são frases frases machistas, enfim, eu converso primeiro, eu falo pela ordem, explico e falo que gostaria que isso não se repetisse, porque caso viesse a repetição, eu constaria em ata. Eu atuo dessa forma. Aí, se a pessoa continua, aí eu falo pela ordem de excelência, já consta em ata, aí eu já vou pontuando o que foi dito, tá? E isso aqui também é importante. Contextualizar o que foi dito. E às vezes a pessoa fala assim: ah, não, doutora, mas a audiência é gravada. Legal, a audiência é gravada, mas os depoimentos aqui não são colocados em ata, né? Então, até para você pensar numa eventual nulidade, você tem que constar isso em ata naquele primeiro momento, você não vai deixar passar, tá? Tudo bem da audiência ser gravada, tudo certo, mas a ata já tem que constar. Então, no momento que você fala pela ordem, você já põe aí o que está acontecendo e tudo mais. E lembrando que na aula de amanhã eu vou falar muito sobre violência institucional de gênero, mas o advogado ele também pode ser responsabilizado, tá? No Tribunal de Ética por frases machistas, misóginas e tudo mais. Então, também tem que ter essa cautela e não somente o advogado, mas também promotores, delegados. Hoje a gente tem para eles ali, né, a lei de abuso de autoridade. Mas para a gente também tem essa questão do Tribunal de Ética, tá? Então, quando a gente fala sobre o protocolo, a gente percebe sempre essa necessidade, né, de ter um mecanismo para trazer mecanismos de controle, prevenção, de diretriz de comportamento, realmente aqui que teve o reconhecimento de que o patriarcado, o machismo, ele reflete nas decisões judiciais. Lembra naquela frase que eu trouxe para vocês que o processo penal, o sistema penal como um todo, ele é seletivo? É justamente sobre isso. E aqui, quando a gente vai pensar em fundamentação, né, em eventual peça que você vier a fazer, é importante ter não somente um CPP, tá? Não somente ali uma Constituição Federal, mas também você buscar mecanismos de tratados internacionais, resoluções, porque isso vai fomentar ali, vai trazer uma peça robusta, tá? Então, pense sobre isso. Até nas peças que vocês estão fazendo no escritório de vocês, seja num crime de tráfico, seja num crime de homicídio, como que tá, gente, essa fundamentação?
Vocês estão fazendo mais do mesmo? Ou vocês estão inovando? Ou é do jeito que você pegou a peça quando você começou a advogar e já tem 10 anos e está fazendo do mesmo jeito, não muda nada? É o que eu falei para vocês. A gente tem que amadurecer. A gente tem que estar atento a essas modificações para a gente também dar novos passos na advocacia, tá? Então, aqui, se vocês não têm o hábito de colocar, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, quando você vai solicitar medida protetiva, já está um passo aí, tem que colocar, tá? Então, aqui, alguns instrumentos importantes a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso aqui, gente, é importantíssimo, né? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Esses instrumentos que eu estou trazendo para vocês foram instrumentos que, ao longo da nossa história, né, da sociedade como um todo, foram instrumentos importantes para questões de direitos, para questões de reconhecimento, igual essa questão da Convenção contra a Tortura, tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Isso a gente utiliza, por exemplo, na audiência de custódia também. Se a gente for parar para pensar da onde surgiu a audiência de custódia, a audiência de custódia ela veio por meio do quê? De uma resolução do CNJ. Aí depois que teve ali no CPP, mas no início era a resolução do CNJ. E antigamente eles discutiam, né, naquela questão de a validade de um tratado internacional. Se era uma resolução, ela não tinha o mesmo peso de um artigo no CPP, por exemplo. Então eu não ia aplicá-la. E aí a gente vai trabalhar naquela pirâmide de Kelsen, né? Toda aquela história lá de direito constitucional. Mas aqui, gente, a questão que eu trago para vocês é a gente entender os principais instrumentos para a gente utilizar isso como fundamentação, tá? Tem a Convenção sobre Direitos da Criança, Convenção Unida contra o Crime Organizado, relativa à prevenção, repressão, punição de tráfico de pessoas, tá? E aí tem um público especial que é as mulheres e crianças. Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, são instrumentos ali que ao longo da história, eu não coloquei aqui todos, tá, gente? Mas são aqui os principais para a gente pensar, né? E sempre estar trazendo como fundamentação. Então, a Recomendação Geral 19 sobre violência contra as mulheres no comitê, ao acesso às mulheres à justiça, tá? Tem várias questões aqui importantes que eu trouxe para vocês, para depois vocês darem uma olhada. E o que vai ter em comum de tudo isso aqui? Princípios constitucionais. Vai ser com base nessas recomendações e convenções que vocês vão estar fundamentando a sua peça. Basicamente é isso. Se você parar para ler, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vocês vão achar vários princípios constitucionais, né? Então, é onde você vai conseguir ali movimentar, fundamentar a sua peça para trazer uma peça mais robusta, uma peça mais séria, né? E técnica. Então, o principal ponto aqui hoje, gente, é uma advocacia técnica, tá? E aqui eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas, tá? Algumas perguntas a serem feitas aos magistrados, tá? Aí aqui eu vou falar, Bruna, eu não entendi. Eu vou perguntar isso para o magistrado? Não, você não vai perguntar nada, tá? Você vai refletir. Então, aqui, quando eu trago o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, inclusive, gente, eu trouxe algumas perguntas e essas perguntas elas foram tiradas do protocolo, tá? Então, no protocolo, na hora que vocês abrirem o protocolo, vai ter um sumário. Nesse sumário tem uma parte, orientações aos magistrados. Aí tem as perguntas, o porquê da pergunta, tem todo um contexto, tá? Então, não é para você fazer essa pergunta para o magistrado, mas é para vocês refletirem essas perguntas em todos os processos que vocês vierem a atuar, tá? Então, por exemplo,
possível que desigualdades estruturais tenham algum papel relevante nessa controvérsia? A resposta só pode ser dada por meio de um olhar atento ao contexto. Então, sempre observa. Aqui, desigualdade estrutural vai ter um papel relevante nessa decisão? Existem circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário para as mulheres? Então, naquele caso específico, tem alguma circunstância especial aqui? A mulher, ela tá grávida, ela tá precisando de uma medida protetiva aqui. Eu tô vendo que ela tá com o olho roxo, por exemplo. Entendeu? É observar essas questões. Ou então, por exemplo, a mulher está amamentando. Uma hora ela vai ter que amamentar ali naquele período, audiência longa, extensa. Eu tenho um local adequado, ou vou colocar já isso, falo, olha, quando der a hora de amamentar, a gente para aqui e amamenta e depois a gente continua. Será que está acontecendo isso? Né? Alguma das pessoas tem algum tipo de vulnerabilidade que possa tornar uma sessão desconfortável para ela? E esse ponto aqui, último, eu acho importantíssimo, gente. As partes envolvidas no processo compreendem exatamente o que está sendo discutido? Nossa, isso aqui é tão importante porque às vezes a gente fala juridiquês demais, né? Juridiquês demais. E o outro não tá entendendo nada. E se a pessoa ali, se o nosso cliente for leigo, gente, ele não vai ficar entendendo que a gente fica pela ordem, excelência, visto que o nosso nobre colega. E com isso aqui que eu tô falando, nem é palavra difícil, nem é juridiquês, se a gente for parar para pensar, né? Tem profissionais que usam palavras robustas, né? E toda aquela encenação. Então, cuidado com a comunicação também. Então, quando você for conversar com seu cliente, também entenda, gente, conversa com ele numa linguagem que ele vai compreender exatamente o que está acontecendo ali. A gente não pode distanciar a justiça, tá? Isso é uma questão também para a gente pensar, não somente aqui em direito das mulheres, mas em todas as áreas. Então, o cliente chegou até você, a sua comunicação, ela está sendo uma comunicação assertiva? Você está sabendo se comunicar? Porque de nada adianta, gente, você só falar a palavra difícil e o seu cliente não entender nada, tá? Então, tenha consciência disso. Marcou uma IJ, orienta o seu cliente, tá? Explica como vai funcionar, explica como funciona o fórum. Gente, tem gente que nunca nem foi no fórum, tá? Então, explica como ele deve ir. Fala, olha, o fórum é nesse endereço, você vai lá, vou estar te esperando lá dentro, você vai levar o seu documento e tal. E aí o juiz vai estar assim, vai acontecer isso. Primeiro quem fala é fulano, tá? Tenta trazer informações para ele ficar mais confortável com aquela situação. Principalmente em caso que a pessoa nunca teve um processo criminal ou nunca foi num fórum, né? Porque aquilo fica algo muito distante daquela pessoa, tá? Aquilo também que eu comentei com vocês. O caso requer alguma medida imediata de proteção, por exemplo, afastamento, alimentos, medida protetiva, tá? Então, observa isso em todos os casos que vocês atuarem. Outra questão aqui importante. As partes envolvidas estão em risco de vida ou de sofrer alguma violação à integridade física ou psicológica? Existe alguma assimetria de poder entre as partes envolvidas? Existem fatores relacionados ao contexto no qual a pessoa está inserida, então fator socioeconômico ou aspectos culturais, a cultura de não intervenção em brigas conjugais que propiciam o risco? Aqui, ó, brigas conjugais. Aqui a gente pode estar falando de divórcio, a gente pode estar falando, por exemplo, eventual estupro de vulnerável e que o marido e a mulher era casado e aí depois a mulher alega que a filha foi estuprada pelo pai. E aí, na hora que você começa a analisar a situação, você vê que não foi estupro. A mulher, né, a genitora, está fazendo uma alienação parental porque descobriu ali que o marido traía ela. Foi por isso que se separou. Amanhã eu vou falar mais sobre essas questões, né? Até como também, como a gente é advogado, tanto atuando ali no caso da assistente de acusação como para o réu, como nós podemos também produzir provas, né? Então, isso, gente, são questões importantes para a gente refletir, tá? Porque numa audiência, num processo, essas questões elas vão surgir.
tá? As desigualdades, elas são, assim, nítidas, tá? Elas são nítidas. E aqui, também, não somente para o magistrado, mas o que, que significa proteger, gente, nesse caso concreto? Será que a mulher, a autonomia da mulher está sendo respeitada? Então, aqui, esse tipo de pergunta está reproduzindo algum estereótipo de gênero? Então, por exemplo, questionar a qualidade da maternidade ou o comportamento da mulher a partir de papéis socialmente atribuídos. Olha isso aqui. Caso de divórcio, por exemplo, estou trazendo exemplo de divórcio para vocês entenderem. Eles têm uma filha, o casal teve uma filha, e o marido acha um absurdo a mulher ir para a festa. Com coisa que a mulher sai todo dia. E sai uma vez e ele acha isso um absurdo. E aí, no meio da audiência, joga isso na audiência, porque a gente sabe que acontece, né? E aí, a gente tem que questionar. Esse comentário é realmente um comentário assertivo, traz jus mesmo à situação, a mulher realmente não olha a filha, né? A genitora não olha a filha, ou é um comentário ali desnecessário? Aí a gente vai ponderar tudo isso. Por quê? Vai existir situações que realmente o genitor, por exemplo, nesse caso, vai trazer elementos probatórios de que não existe um cuidado, tá? Entre a genitora com a filha. Mas vai ter elementos probatórios também que isso somente é uma picuinha entre eles, que ele quer menosprezar, que ele quer humilhar a sua ex-companheira, tá? Então, você, advogado, vai ter que ter o filtro dessas situações, tá? Aqui até trouxe aquele exemplo, né? Em relação à atual esposa, né? Qual que é o sentimento dela, né? Então, isso é completamente irrelevante, isso não tem que ter no processo. Tá tendo alguma revitimização? Amanhã eu vou falar muito sobre isso, né? Até a questão da Lei Mariana Ferrer, né? A gente vai falar sobre isso. Que vai expor a intimidade da vítima, perguntas que façam a mulher visitar situações traumáticas sem necessidade. Um ponto aqui que a gente tem que observar é esse ambiente. Ele está proporcionando algum impedimento para que a depoente se manifeste sem constrangimento e em situação de conforto? Então, por exemplo, a depoente encontra-se cercada de homens, o acusado encontra-se na sala. Pensar muito nessas questões, gente, é em crimes contra a dignidade sexual, tá? Ou até mesmo contra um roubo. A gente, isso no próprio CPP fala, né? Para retirar o réu da sala. Então, retira o réu da sala, mas o advogado ou o defensor público fica ali na sala de audiência normalmente. Então, é só o réu que vai ser retirado. Mas quando a gente fala da retirada do réu, na sala de audiência, por exemplo, tem que ficar comprovado qual que é o motivo. Então, por exemplo, tá tirando o réu porque eu tenho medo, mas eu tenho medo por quê? Tá? E aí, no caso, também você, advogado, pode constar isso em ata, tá? Então, a gente também pensa sempre por esse lado. Então, a gente analisa o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero junto com a lei Maria da Penha, junto com o CPP, tá? A gente não analisa as coisas isoladas. E aí, você vai trazer já a primeira reflexão, assim, analisa o protocolo junto com o processo que você tem. Então, desse processo que você tem, você vai analisar com os artigos específicos, né? Mas sempre tenham também como base ali o protocolo. Algum tipo de interrupção, opressão que a impeça de desenvolver seu raciocínio. Olha isso aqui, gente. A pessoa não. Ai, desculpa. A pessoa não deixa o outro terminar de falar. E isso é sempre interrompido. A pessoa não termina. E isso também é complicado, tá? Isso a gente vê muito em crimes contra a dignidade sexual, tá? Então, a gente se atenta a isso. Essa interrupção, ela também não é normal, tá? E você precisa estar atento justamente para essas questões de constar em ata, tá? Porque depois se consta, e se não constar, acaba perdendo tempo, né? Então, não dá. Isso aqui também, essa pergunta é importante, olha. Minhas experiências pessoais, elas podem estar influenciando a minha apreciação dos fatos. Então, por exemplo, nunca sofri violência em casa e, portanto, me parece difícil que uma pessoa que tem uma relação afetiva com uma mulher pratique algum tipo de violência. Olha isso, gente, que reflexão. Lembrando que está no tópico lá de orientações aos magistrados.
mas cabe também refletirmos sobre isso. Então, olha isso aqui. A experiência pessoal, será que isso está influenciando na tomada de decisão? E também há aquelas provas que tá imbuídas de estereótipos de gênero. Por exemplo, um depoimento de testemunha sobre determinada ocorrência pode se pautar em ideias falsas sobre como a vítima deveria ter se comportado ou sobre como homens, em geral, se comportam. São várias reflexões em que você vai adequar num caso concreto, tá? Então, assim, são várias questões para a gente pensar. E eu trouxe algumas fotos aqui do CNJ, tá? Banco Central Banco de Sentenças e Decisões com aplicação do protocolo. Aqui são a quantidade de decisões por ramo na Justiça. Olha isso aqui, a gente tem a Justiça Estadual, do Trabalho, a Federal, a Eleitoral, a Militar, Tribunais Superiores. A quantidade de decisões que utilizaram, tá, o protocolo. Só um adendo aqui, eu vou interromper o compartilhamento, só para a gente voltar aqui. Olha isso aqui. Quando vocês procurarem no site do CNJ, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, eu vou disponibilizar o protocolo inteiro, né, em PDF para vocês. Mas tem essa questão do protocolo, vocês conseguem olhar no CNJ as decisões, tá? A quantidade de decisões que utilizaram o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E ali vai ter vários crimes também que vocês vão ter acesso à fundamentação. Então, depois, dá uma olhada nisso. Eu trouxe aqui alguns pontos bem importantes para a gente pensar, mas dá para a gente ter uma ideia sobre isso. Olha, na Justiça Estadual, 9.238 decisões foram baseadas no protocolo. Olha isso, gente, 9 mil. E aí eu pergunto, será que é um número alto? Eu tenho que pensar quantos processos que foram, né, analisados. Justiça do Trabalho, 624 decisões. Na Federal, 544. Na Eleitoral, 406. Na Militar, 38. E nos Tribunais Superiores, 20. Então, aqui, a gente vai percebendo, na hora que vocês olharem no site do CNJ e terem acesso, vocês vão perceber que está sendo utilizado cada vez mais o protocolo, tá? E isso é importante porque a gente fomenta diálogo, a gente fomenta discussões, a gente vai sair ali da mesmice. Porque, às vezes, igual eu falei, aqui no criminal a gente utiliza muito isso na Maria da Penha, feminicídio, stalking. Mas a gente não vai usar só isso aqui no criminal. Olha aqui, a gente já tem na Justiça do Trabalho, por exemplo, na Justiça Eleitoral. Ai, Bruno, na Justiça Eleitoral não entendi, não. Gente, eu li uma pergunta aqui que era possível para o magistrado refletir. Casos que não deixam a mulher concluir o raciocínio, fica interrompendo demais. Interrompendo demais. É uma possibilidade. E a gente vê que nesses cargos de liderança existe muito isso. Direto, a gente olha ali na internet ou na televisão, tem essa questão de que o homem não deixou a mulher falar. Sempre tem isso, não tem? Então, isso também é utilizado, tá? Então, é importante. E aqui já fica uma dica. Quando vocês estiverem se deparando com casos nessa questão, vocês abrem um tópico na peça. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Contextualiza ali e explica a importância da aplicação do protocolo nesse caso específico, tá? Não precisa pôr 5 páginas, né, gente? Vamos resumir. Mas explica em 3 parágrafos o porquê do protocolo e por que o protocolo se aplica nessa decisão, nesse processo que você está atuando, tá? Então, isso é importante já você colocar isso num tópico e aí nos pedidos você reforçar que esse processo seja analisado conforme o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tá? E aqui são os assuntos principais que eu trouxe para vocês voltado aqui para o criminal. Olha isso aqui. Lesão corporal, gente, 1802.
crimes continuados, 1.568. Aí começa a lesão corporal grave, né? Violência doméstica. Aí, às vezes, a gente vai falando sobre estupro também. Então, aqui vai ter vários crimes e, e essa questão do gráfico. Então, aqui a gente vai estar falando de stalking também. Quantos que teve usados, quantas decisões que foram aplicadas o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Aqui nesse dado, eu estou trazendo o criminal. Mas quando vocês acessarem, vocês vão perceber que vocês conseguem ter acesso ali a outros tipos de decisões também, tá? Então, principais pontos aqui do gráfico anterior. Como foi um print aqui que eu tirei para vocês e que esse dado ele já pode ter se alterado, né, por conta que eles vão se atualizando diariamente, eu coloquei aqui no gráfico por escrito, tá? Quais eram a quantidade de decisões aqui. Então, o que era que estava sendo analisado, tá? Para vocês entenderem. Lesão corporal decorrente de violência doméstica, crimes contra a liberdade pessoal, ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, crimes contra a dignidade sexual, de estupro, violência contra a mulher e crimes contra a liberdade pessoal, o stalking. Então, todos esses crimes aqui são os crimes que estão aqui, tá, gente? Lesão, crimes, são todos esses que estão no outro slide, tá? Porque como isso é um print, não tinha como aparecer, né, aqui, eu coloquei no outro slide. Mas é só para vocês olharem aqui, igual, por exemplo, 1802. Tá na ordem, tá, gente? 1802 está falando sobre lesão corporal decorrente de violência doméstica, tá? Então, é só vocês olharem por ordem, tá bom? Então, por exemplo, o stalking, 326 decisões que foram utilizadas baseando aqui no protocolo, tá? Então, aqui é só para vocês olharem aí para não ficarem confusos. Lembrando que esse gráfico, ele se atualiza diariamente, então vocês vão estar sempre com informações novas, tá? Isso é gratuito, vocês conseguem acessar, basear e até nas suas petições, tá? Voltando que pode colocar um gráfico na sua petição, se isso for viável, se isso for necessário, tá? Então pode estar fazendo isso sem nenhum problema. Voltando aqui, né? Antes que eu já passei o slide, mas voltando aqui, o que a gente pensa? Gente, eu me perdi aqui, gente. Peraí. Coloque na tela. Qual é a parte? Eu achei que estava compartilhando. Qual foi? Desculpa, qual foi a parte que vocês. Até a parte que vocês tiveram acesso à tela? Qual que foi? Vocês lembram? Peraí. Gente, aqui no chat, ó, eu tô lendo aqui a partir de 8h14. Peraí, gente. Ó, 8h14 colocou. Coloque na tela. Até a parte de orientação aos magistrados. Tá. Da parte de orientação aos magistrados, vocês se recordam qual foi o último ponto que eu trouxe para vocês? Vocês pegaram a parte das experiências pessoais. Por exemplo, nunca sofri violência em casa e, portanto, me parece difícil que uma pessoa que tenha relação afetiva possa agredir uma mulher. Essa parte já estava. Se a depoente estava sofrendo algum tipo de interrupção. Ah, tá. Então, até a parte de interrupção vocês conseguiram ver no slide, foi isso? Só confirma aqui, gente, que eu volto aqui sem. Isso. Não, beleza. Eu vou voltar aqui e olhar aqui o slide antes de compartilhar a tela com vocês. Tem problema não, gente. Só um momento, peraí. Ah, perfeito. Ó, já achei, já consegui localizar aqui no slide. Eu vou compartilhar de novo, tá? Normal, faço alguns comentários sem nenhum problema, tá? Vou compartilhar a tela, aí eu já vejo aqui se tá compartilhando a tela normal mesmo, tá? Peraí. Estão compartilhando?
Enquanto isso, eu estou vendo aqui no chat. Sim, tá compartilhando. Não, beleza, então. Como esse material, ô Mayara, vai ser disponibilizado, tá? Então, já que aproveitei aqui, que teve esse errinho aqui, eu vou já continuar algumas coisas, só um momento. Esse material, pessoal, ele vai estar disponibilizado para vocês, tá? Vai estar disponibilizado. Então, aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou só estar passando alguns pontos aqui do slide, porque eu acabei falando eles, tá? Mas eu vou só olhar aqui no chat para ver aqui o que está acontecendo. Aqui só um momento, gente. Vocês já viram esse, então? Minhas experiências pessoais, esse já viram. Já viu? Isso. Tá, então só um momento que eu vou trocar o slide aqui. Ver se até que ponto vocês não viram. Só um momento, gente. Esse aqui, vocês viram ou não? Sim, vocês viram esse. Tá bom. Esse foi o último? Tá, então vou passar para o próximo para ver se vocês enxergaram. Pera aí, gente, só um momento. Esse, quantidade de decisões, vocês chegaram a ver? Esse não. Não, tá, beleza. Então vou mostrar isso para vocês de novo, então. Só um momento. Eu tô vendo aqui a tela que eu compartilho sem. Só um momento, gente. Mas vamos lá. Eu tô compartilhando aqui o material com vocês desse jeito, aí eu tô conseguindo ver o chat e ver o material. Se eu voltar para o modelo que tava, vocês vão enxergar só um momento que eu vou voltar para a tela completa. Ou vocês preferem ficar vendo dessa forma? O que, que vocês preferem? Deixar do jeito que tá aqui, que vocês estão conseguindo ver, perfeito? Ou preferem voltar para a tela cheia? Não, combinado então. Gente, aqui, olha isso aqui. A quantidade de decisões por assunto principal do processo. Eu peguei esse ponto aqui com vocês, por quê? Aqui no CNJ, quando vocês procurarem por protocolo com perspectiva de gênero, vai sair essa quantidade de decisões por assunto principal, tá? Essa parte aqui são os crimes, tá? E isso acontece que vocês podem ter acesso a essas informações de forma gratuita. E esses números que estão aparecendo são as decisões que foram baseadas utilizando, por exemplo, no crime de stalking. Quantas decisões que utilizaram o protocolo para julgamento no crime de stalking? Só que quando vocês olham assim, vocês não conseguem ler completamente, certo? Então, no próximo slide, eu coloquei os crimes tudo certinho, tá? Para vocês conseguirem observar. E como isso é um dado que vai sempre se atualizando, então essa informação que eu trouxe para vocês, por exemplo, 1.802 decisões, elas podem estar hoje já com um número maior, tá? Mas não tem problema. Eu trouxe aqui para vocês entenderem como que as decisões estão sendo aplicadas, tá? Nessa questão de números. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a gente ler aqui. Então, voltando. No caso, os principais pontos, eu até trouxe aqui, ó, principais pontos do gráfico anterior. Primeiro ponto aqui que eu trouxe, que era o 1802, estava tratando sobre lesão corporal decorrente de violência doméstica. Então, 1.802 decisões foram analisadas com base no protocolo, tá? Crimes contra a liberdade pessoal, ameaça, 1.568 decisões. Lesão corporal, e aí depois vocês vão olhando base por base, tá? Eu coloquei na ordem aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, o crime de stalking
Foi 326 decisões. Bruna, qual que é a importância disso aqui? Eu estou entendendo o protocolo, já entendi também que ele não analisa somente aqui no criminal, beleza? Ele pode ser utilizado em outras áreas do direito, mas essas decisões, por exemplo, aqui, lesão corporal decorrente de violência doméstica, a gente viu que foi 1.802 decisões. Nessas 1.802 decisões foram analisadas, foram utilizadas com o protocolo, né? Analisada ali sob as lentes do protocolo. O que isso reflete aqui para o judiciário como um todo? Reflete o quê? Uma advocacia com mais igualdade, sobre um olhar de gênero. Tem ali, lembra que eu coloquei sobre os objetivos? Voltando aqui, ó. Os objetivos do protocolo. O que aquele número, 1.802 decisões, reflete para a gente? Uma emancipação, reconhecimento ali de direitos, não repetição de estereótipos, tá? Um olhar com as lentes de gênero. Então, aqui, às vezes, quando a gente fala de protocolo e de princípios constitucionais, às vezes fala assim, mas isso é uma coisa muito utópica, ou isso ninguém vai ler. Ah, mas é mais uma coisa a gente colocar na petição, e ninguém vai ler, Bruno. Então, por que eu vou colocar por que eu vou colocar isso? Às vezes vocês vão trazer esses questionamentos, né? Mas isso aqui, gente, a gente não está fazendo para juiz de piso, a gente está pensando numa atuação, numa advocacia de alta performance, numa advocacia combativa, tá? E quando eu falo de advocacia combativa, não quer dizer que você vai ser grosso, que você não vai ter educação, não, mas que você vai ter uma petição baseada em questões técnicas, em princípios constitucionais, tá? E voltados ali com a igualdade de gênero. Porque quando a gente fala do protocolo, a gente também vai falar sobre violência institucional. A violência institucional, vou trazer amanhã para vocês, explicar o conceito e tudo mais. Então, a partir do momento que você está ali no processo e que você já aborda o protocolo, o juiz ele já vai se manifestar sobre isso. Então, ele já vai saber que qualquer coisinha errada ali, você vai saber o que é. Você vai constar isso em ata, tá? Então, aqui é para não repetição de estereótipos. E naquela parte que eu coloquei sobre recomendações, né, orientações, né, aos magistrados, todas essas perguntas que a gente viu aqui, eu estou passando aqui rápido porque a gente já leu, né? Mas todas essas orientações aos magistrados vão interferir aqui nas decisões, tá? Nas decisões. Então é importante vocês terem fundamentação, observar isso. Quando vocês vão aplicar o protocolo, qual é o momento específico. Eu já gosto no primeiro momento que eu já tenho que manifestar nos autos, eu já coloco o protocolo, tá? E aqui, só para contextualizar, um ponto aqui, eu falei sobre stalking, né? Eu vou voltar aqui a tela para mim. Isso, voltei. Um ponto aqui sobre stalking. Amanhã eu vou falar melhor, né, sobre os crimes contra a dignidade sexual e também sobre stalking, pornografia da vingança. Mas antes aqui, uma coisa para a gente refletir. Uma das minhas especializações é realmente o direito das mulheres. Então, ali, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que são os canais ali que eu tenho, que eu sou ativa, né, que eu fico publicando, eu tenho tanto homens quanto mulheres. Então, eu tenho os dois públicos. E aí, tem crescido muito, isso eu até conversei com uma amiga recente, tem crescido muito que eu estou atuando, principalmente no crime de stalking, gente, que eu estou atuando para mulher, só que ela está sendo acusada de stalkear, de perseguir o homem, o ex-companheiro. Isso, gente, não é somente um processo, são vários, e trazendo essas questões, tá? E aqui é até uma reflexão voltada aqui para a advocacia também, enfim. Gente, crime de stalking.
Se a gente for parar para ler, é o quê? O verbo perseguir reiteradamente. Perseguir reiteradamente. O que você entende quando eu falo perseguir reiteradamente? É você perseguir alguém muitas vezes, né? E os processos que eu estou atuando aqui são homens que eles tiveram um relacionamento e nesse relacionamento acabou, teve o término. Só que eles não superam o término e fazem de tudo para infernizar a vida da mulher. E o que é de diferente que estão batendo nessas situações? No caso, as mulheres, elas têm uma condição financeira melhor que a do homem, tá? E aí também envolve essa questão partilha de bens, divórcio e tudo mais. E no processo de divórcio, tá uma baixaria, né? No processo de divórcio não sou eu que atuo, é a doutora Alexandra. E aí a gente fica comunicando porque um comportamento na audiência na vara de família vai refletir aqui no criminal. Porque eles vêm muito estressados. E a maioria tá com argumentos assim, rasos, rasos. E aqui eu vou bater na tecla de advogado, porque a gente está num curso para advogados. Gente, o stalker é perseguir alguém de forma reiterada. Beleza. O homem tá alegando que a mulher perseguiu ele de forma reiterada. Ele juntou no processo 10 vídeos. Eu falei, nossa, na hora que eu fui ver, né? Eu falei, nossa, 10 vídeos, o pau vai estar torando, né? Uhum. Gente, eram simplesmente 2 vídeos que salvavam. Por quê? Era olha isso aqui, 10 vídeos. Na verdade, resumia em 2. Por quê? Era somente 2 horários. Por exemplo, hoje a gente está dia 15. Vamos supor que eu juntei um vídeo hoje do dia 15, às 10 da manhã e depois às 20 horas. Isso, gente, esse é o vídeo. Esse é a perseguição de forma reiterada, tá? E eu assim, eu falei, gente, que isso? Forma reiterada para mim aqui, no mesmo dia, 2 horários, tá, mas e aí depois? Aí eu fui conversar com ela, falei, tá, mas juntou esses vídeos e tudo. E ele juntou depois só para fazer volume, tá? Porque basicamente era somente esses 2 horários. E ele foi replicando, replicando. E aí, olhei pela data, né? E horários, enfim. E ela falou: não, depois nunca mais vi. E aí, doutor, ele fica me mandando flores e tudo. Eu falei: gente, mas que história é essa? E aí, na hora que você vai analisando toda a situação, é ele que fica perseguindo, não é ela. Só que ela, na audiência ali do divórcio, falou: não, não vou querer dessa forma, ali na partilha de bens e tudo mais, e não chega em acordo. Então, assim, o recado assim que eu penso para os advogados. Quando a gente vai fazer esse tipo de defesa, independentemente, gente, se você está atuando para o homem ou se você está atuando para a mulher, não precisa ofender o outro. Isso aí eu falo que é a tecnia, tá? Não precisa ser a técnica, não precisa. Só que a gente também tem que ter a consciência do que é e do que não é. Quando o cliente chega até você e fala, a mulher, olha, doutor, eu preciso de uma medida protetiva. Hoje, aqui no escritório, nós temos 2 cenários. Ok, a medida protetiva, qual que é o objetivo dela? Resguardar a integridade corporal, resguardar a saúde mental, a sexual da mulher, beleza. Tá, mas quais são as provas que você tem? Como que foi isso? Qual que é o contexto dessa situação? Não faz, gente, as coisas sem analisar, sem juntar prova, até porque amanhã a gente aborda muito isso, mas assim, a medida protetiva, ela pode durar até 3 anos. Já parou para pensar? Uma medida protetiva durar 3 anos. E aqui eu vou trabalhar com os dois lados, para o homem e para a mulher. Imagina que a medida protetiva durando 3 anos para uma mulher que de fato precisa. E aí o homem do outro lado, 3 anos é um tanto absurdo. E a gente vai encontrar decisões assim, e a gente vai encontrar diálogos assim também. Porque aqui, com certeza, tem colegas que já atuaram em medida protetiva e que não entende. E fica assim, não, essa medida protetiva tá um absurdo.
tá protegendo a mulher e eu tô sabendo que ela tá mentindo. Quem nunca passou por situações assim, gente? Você vê que a mulher tá mentindo e conseguiu a medida protetiva. Isso acontece. Então, por quê? O primeiro momento, a medida protetiva ela é deferida para resguardar a integridade da vítima. E aí depois analisa se essa medida vai ser revogada ou não. Mas a primeiro momento, ela é deferida. Existe caso que ela vai ser indeferida? Existe. Mas a maioria dos casos ela acaba sendo deferida, tá? Então também tenham cautela com isso. Solicita documentos, entende a dinâmica dos fatos. Não sai aí só peticionando e pegando dinheiro. Óbvio, gente, a gente precisa de dinheiro. Não vou romantizar isso. Mas a gente também precisa ser justo, a gente precisa ser técnico com as coisas. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma consciência também, né? Então, hoje, você estando aqui, estudando, buscando se capacitar, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que alguns pontos aqui vocês conseguiram refletir, porque é algo que às vezes a gente passa batido, porque não está no nosso sistema, na nossa vida, refletir sobre essas questões. E dependendo da área que você atua, você nem pensa mesmo, você só vai. Só que hoje os casos de medida protetiva têm aumentado absurdamente. Então, tanto para você atuar para o lado da vítima quanto para o réu, você também tem que entender essa dinâmica, não é? Tem que entender essa dinâmica. Porque a gente conversa bastante, eu converso, tem um grupo aqui no WhatsApp que eu converso bastante com outros colegas de outras cidades também. E aí, nossa, quando surge essa questão de medida protetiva, sempre tem algum colega falando: ai, mas ela tá mentindo, aí lá vai eu ficar peticionando isso no processo e o juiz indeferindo. Aí teve um dia que eu comentei que eu tive esse processo e que durou 3 anos a medida protetiva, e que foi o tempo máximo assim que eu consegui de todos, foi um tempo maior, foi esse, de 3 anos. Nossa, gente, a galera endoidou. 3 anos, doutora? Que isso? Eu falei, não, mas é porque realmente precisava. Obviamente, eu estava juntando documentos, né, gente? Então, não era uma coisa aleatória, voz da minha cabeça, tá? Então, aqui é importante vocês refletirem sobre isso. Vocês trazerem fundamentos, igual aquela parte que eu coloquei de princípios constitucionais, mas vocês trazerem tratados, as resoluções, tá? Porque isso vão trazer uma petição robusta, tá? Então, vai solicitar a medida protetiva? Beleza. Mas quais documentos vocês vão juntar? Pensem sempre isso. E aqui não é somente para a medida protetiva que eu estou abordando, mas para qualquer processo vocês pegarem. Porque aqui, quando a gente fala de crimes contra mulheres, quando a gente fala de direito das mulheres, a gente vai estar sempre buscando aqui e entendendo que tem ali uma desigualdade. Então, beleza, tem uma desigualdade. Mas vocês precisam estar atentos às provas, tá? Então, buscar em questões, por exemplo, o porquê da medida protetiva. Qual que é o objetivo da medida protetiva? Esse caso se aplica? É necessário? Então, vamos começar a buscar elementos. Então, por exemplo, se a mulher está ali no psicólogo relatando o relacionamento abusivo que ela viveu, você buscar o laudo é importante. Você ter fotos. E aqui, aí vai a mesma coisa, gente, num processo criminal que a gente atua, num tráfico, por exemplo, registro de provas, cadeia de custódia. Eu comentei com vocês sobre cadeia de custódia no início, né? Mas aqui é a mesma coisa. Quando a mulher ou o réu só te envia prints, o que eu faço? Eu sempre recomendo o quê? Que registra, ou registra em ata, ou registra por outro meio que tenha a validade, tá? Por quê? Hoje, um print ele pode ser facilmente modificado. Então, se você junta um print ali sem nenhum registro, pode ser questionado sobre a validade desse print, tá? Então, tenham consciência sobre isso, sobre essa questão da validade do print, como que isso chegou até você. Porque eu já tive situações que eu presenciei aqui com colegas que confiaram na mulher,
tá, gente? E nada contra, tá? Mas confiaram na mulher, a mulher simplesmente ela utilizou da Maria da Penha para infernizar a vida do ex-marido, e ele, o advogado confiou naquele print tudo, protocolou, e aí depois o pau torou, né, gente? Porque viu que não tinha nada a ver. E aí, pior ainda, o colega não tinha feito nenhum documento para ela assinar. Olha isso aqui. Aí vem também outra questão prática aqui para vocês. A mulher chega no seu escritório, não tem dinheiro. Doutor, não tem dinheiro. Doutor César, eu não tenho dinheiro para pagar, para ir em ata, para fazer em ata notarial, não tem dinheiro para ir em cartório, não tem dinheiro. Eu tenho esse sprint aqui, doutor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o doutor César falou, nossa, coitada, precisa ajudar essa mulher mesmo, olha aqui essa situação, um absurdo. Aí você vai lá, pá, peticiona. Antes de peticionar, gente, você vai fazer assim, olha, então, o que você vai fazer? O primeiro passo aqui, gente, eu não sei se vocês têm esse cuidado, mas se vocês não têm, eu recomendo que tenham, porque isso evita dor de cabeça para você. O que eu faço aqui? São situações muito delicadas que a gente atua. Porque aqui a gente está falando de, às vezes, vai ter uma mulher que ela foi vítima das 5 formas de violência. Então, às vezes, ela foi vítima de violência psicológica e sexual. Às vezes, vai ter a moral também, junto com a física. Então, assim, vira um rolo todo. E aí, o que eu faço? Eu atendo essa mulher e eu faço um parecer. Um parecer é um resumo ali dos fatos que ela me contou e da conclusão. Então, a conclusão seria: recomenda-se que nesse caso foi vítima ali de tais e tais violência doméstica, de formas de violência doméstica, e que a medida protetiva é importante, você contextualiza aqui o motivo, e aí depois eu envio a proposta no horário. Então, assim, recomendei que a medida protetiva é isso. Ou então, um caso também que já aconteceu comigo. A mulher apanhava do marido. E aí ela entrou em contato comigo e tal. E eu falei para ela sobre essa questão da medida protetiva. Ela tinha filhos com eles, né? Tudo mais. E aí ela falou: não, doutora, mas entrar com processo, não. Aí eu, tá. Aí eu vou falar, então tá bom, tchau, obrigada, viu? Não, gente. O que eu vou fazer? Nesse caso, ela não quis a medida protetiva, tá? Mas nessa questão do divórcio, ela quis. Então, o que eu fiz? Fiz um termo, informando ali, contando os fatos, que foi. Eu relatei para ela a importância da medida protetiva e tal, os possíveis honorários, mas a cliente se recusou, tá? Por que eu coloco isso e coloco para eu assino e mando para cliente assinar? Gente, se por acaso depois vir um feminicídio, uma coisa pior, sei lá, alguma coisa acontecer no meio desse caminho, e depois ela vir falar que não fui eu que orientei, que documento que eu vou ter para falar que eu orientei e foi ela que não quis? Entendeu? Porque a gente pensa muito em caso de repercussão midiática, às vezes a gente acha que, nossa, caso de repercussão midiática é só na hora que vinha um caso muito famoso, alguma coisa, mas não. Vamos imaginar que essa mulher morre, tem um feminicídio. E aí, no meio ali, na hora que a mídia vai, conversa com a família solta para a jornalista que ela conversou com uma advogada. Gente, ao mesmo tempo que a mídia está do seu lado, ela pode te destruir também. Você também tem que estar resguardado dessas questões. Então, tenham essa consciência. Busquem realmente pensar nessa questão de, olha, eu vou ter um documento comprobatório disso. Eu vou ter um parecer dizendo que eu orientei ela à medida protetiva, porque ela foi vítima aqui de 5 violências, ela foi vítima de uma violência, mas que nesse caso era cabível a medida protetiva, mas a mesma não quis. E aí, beleza. A mulher não quer, ela vai viver a vida dela e você vai viver a sua. Mas você vai estar com a consciência tranquila de que orientou e principalmente formalizou. Porque eu vejo também colegas que orientam e não formalizam. Porque às vezes fica assim, ai, mas é tão chato, já tenho tanta coisa para fazer, Bruno, e eu ficar digitando, não sei o quê. Gente, aí cada um vai ter que pensar na forma que vai colocar isso
na sua rotina. Ou você vai fazer um trecho aqui para o estagiário e o estagiário vai organizando, ou você vai utilizar o chat GPT, mas com cautela, obviamente, né? Com cautela, nada dessas coisas que está acontecendo absurdas, né? Mas você vai conseguir observar isso. E quando eu falo do chat GPT, vocês não vão colocar dados sensíveis lá, né, gente? Amanhã, inclusive, eu tenho até no slide que eu preparei para vocês, cláusulas para vocês colocarem no contrato de honorários sobre produção de conteúdo na internet e o uso de inteligência artificial e essa questão da mídia, tá? Quando é que o advogado vai falar com a imprensa, quando é que não vai falar? Eu trouxe umas questões práticas aqui para a gente conversar amanhã, para vocês ficarem bem espertos nessa questão, porque às vezes são coisas que passa batido, então já para vocês terem, tá? Porque aqui eu falei, não adianta eu trazer isso para os meninos e depois eles não entenderem nem como que vai colocar isso na cláusula, né? Então eu trouxe aqui a cláusulas para vocês e aí amanhã no slide tá tudo certinho, tá? Mas aí, gente, essa questão de documenta, isso é precaução, tá? Precaução. É importante você ter documentos, observar essas questões, e em audiência ou em delegacia ou qualquer lugar que você esteja, se você vê que está tendo esse tipo de revitimização, essa questão que está violando princípios constitucionais, violando até o próprio protocolo, você tem que constar em ata, tá? E aí, quando você consta em ata, te dá ali realmente a nulidade para você poder impetrar um habeas corpus ou você ter ali outro manejo, tá? Mas é importante vocês terem essa cautela, observarem, ficarem atentos e não deixar passar. Porque se deixa passar uma vez, gente, já era, tá? Então, no início da nossa aula, eu até comentei com vocês, né, de como que eu faço. Eu gosto de pontuar. Primeiro ponto, eu peço pela ordem de excelência e explico que aquilo ali é uma frase retrógrada, machista, que isso a gente já está com um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, contextualizo e falo, olha, se continuar, né, esses comentários, aí a defesa vai constar em ata. E pronto. A maioria dos casos, gente, a pessoa já quieta, já não vai ali ficar pontuando mais. Mas se pontuar e ficar falando mais vezes, aí você tem que constar isso em ata, né, e utilizar aí dos mecanismos necessários, tá? O que eu vou fazer com vocês? Voltando aqui o material. Aqui é o último slide, tá? Esse QR Code, gente, é um grupo de WhatsApp que eu tenho. Esse grupo de WhatsApp é só eu que converso, tá? É só eu que mando. E eu mando ali algumas dicas práticas, eu mando descontos de livros, eu envio lista de livros que eu utilizo aqui no escritório, coisas nessas questões, tá? Então, se vocês tiverem interesse, esse QR Code vai direto aí pro grupo do WhatsApp, tá? Então, fiquem à vontade para entrar nesse grupo, caso tiverem interesse. Eu vou deixar aqui o meu Instagram também, tá? Para vocês acessarem. Ai, gente, eu parei o negócio, não? Peraí. Parar a apresentação. Isso. Deixei aqui meu Instagram para vocês acessarem. Depois me marquem lá, tá, gente? Eu reposto vocês. Eu vi aqui que meu celular deu umas vibradas, mas eu coloco lá vocês depois. E aqui agora eu vou abrir para perguntas, feedbacks, tá? É importante vocês deixarem aqui nos comentários, gente, ou nos comentários no chat, o que vocês acharam do curso, o que vocês acharam da nossa primeira aula, porque aí depois eu presto contas para a ESA, né? Para a ESA também, a gente está sempre trazendo outros cursos. Então, se vocês puderem deixar o seu feedback, se tem dúvidas, tá, gente? É importante sanar essas dúvidas agora, tá? Então, deixe aqui o seu feedback, o seu comentário. Se quiser ligar o microfone e perguntar, enfim, fiquem aí à vontade. Deixa eu olhar aqui o chat.
Tem alguma dúvida, pessoal? Muito quietinhos, hein? Olha, acho que estava com 20 alunos, né, que foram inscritos. Todo mundo com a câmera desligada. Amanhã a gente vai ter que tirar uma fotinha, gente, para registrar o momento. A gente vai ter que registrar o momento. Deixa eu olhar aqui. Comentário, gente, só um momento. Aqui. Júlia, gostei muito da aula, professora, está de parabéns. Muito obrigada, Júlia. Maiara, aula maravilhosa. É importante debater sobre essas questões e buscar sempre nos atualizar. É isso mesmo, Maiara. É muito importante porque às vezes a gente acha que às vezes é algo muito distante da gente, ou que a gente nem utiliza isso, né? Mas isso acaba trazendo uma nova perspectiva para a nossa advocacia, né? Então, eu sempre falo que o conhecimento, ele é uma forma de realmente de libertar, de trazer novos horizontes, porque a advocacia em si, ela é muito solitária, e isso, o que eu penso, com certeza vocês também pensam sobre isso, né? De falar, nossa, parece que tudo que eu tô fazendo negócio não tá dando certo, não tá andando, não tá fluindo. Todo mundo já pensou isso, né? Mas aos poucos, quando a gente se encontra, as coisas fluem, né? Então, a advocacia criminal com perspectiva de gênero, ela é voltada justamente para a gente mudar a nossa forma de atuação, buscar uma nova perspectiva, né? Então, isso é muito legal. Então, eu tô olhando aqui os comentários, gente, só um momento que eu tô tirando o print para depois enviar para a ESA. E aí, no final da aula aqui, a gente já tá quase terminando, gente. Eu vou tirar uma fotinha, tá? Mas amanhã, se vocês quiserem ligar a câmera, tá? A professora agradece. Mas se não quiserem, também tá tudo certo, tá? Rafaela, obrigada pela aula, esclarecedoras suas colocações. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Marcele, muito obrigada pela aula, informações importantes para enriquecer nosso conhecimento. Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite novamente, gostei muito da sua aula, parabéns. Muito obrigada, Marcelo. E é isso, gente, eu espero que vocês realmente tenham gostado e que encontrem realmente como aplicar isso na advocacia de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Então, assim, podem me mandar mensagem, a gente vai conversando. E amanhã a gente tem aula sobre stalking. Amanhã a gente vai falar mais sobre os crimes e sobre a prática. Então, vai ter sobre stalking, estupro de vulnerável, assédio, pornografia da vingança, como retirar conteúdos, tá? Por exemplo, como retirar o conteúdo das redes sociais. Eu vou abordar um pouquinho aí da área civil para vocês. Então, isso é muito importante, tá? Porque realmente, quando a gente fala de crimes digitais, a gente sabe que a maioria das coisas estão acontecendo ali no ambiente online. Então, às vezes, não vai ser somente uma demanda criminal, vai ser uma demanda civil. E eu vou abordar um pouquinho sobre parcerias na advocacia, porque eu falei para vocês que eu atuo aqui no criminal. A parte, por exemplo, aí que eu trouxe o exemplo hoje, né? De divórcio, não sou eu que atua. Então, como que faz nessa questão de parceria, caso você opte aí por não atuar nessa parte de remoção de conteúdo, que é a área civil, tá? Eu acho importante trazer esses pontos para a gente refletir. E eu tô falando de parceria, mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual que é o tempo de carreira que vocês têm, para eu entender se amanhã vocês são jovens advogados ou se já estão advogados com mais anos de experiência. Coloca aqui no chat, por favor, porque qualquer coisa eu abordo essa questão da parceria para a gente só roteirizar um pouquinho, porque a parte de parcerias nem tá no slide, mas dá para a gente abordar, porque acaba que vão auxiliar vocês. Tem jovem advogado, 5 anos, 6 meses. Eita, 6 meses. Gente, é show, né? Mas é muito bom, assim, vocês se dedicarem aos estudos, continuar com esse foco. Porque não adianta, se você não se atualizar,
gente, esquece, não vai dar certo. Então, assim, eu fico feliz que vocês gostaram. Aqui tem jovem advogado, já tem pessoas que não são mais jovem advogados. E é isso, eu falo que assim, independente do tempo de carreira, você sempre vai ter que estudar, você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, né? E que bom que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, a confiança, tá, depositada no meu trabalho. Eu deixo aqui registrado também os agradecimentos à ESA, porque eu tô com eles aqui desde 2021, então já tem muito tempo, né? E é sempre muito legal vir aqui conversar com vocês, conhecerem, né, profissionais de outras cidades também, fora aqui de Uberlândia, né? E entender que cada um vai ter a sua necessidade, isso é muito importante. Então, a aula de amanhã, a gente vai estar trazendo pontos práticos também, vi que o pessoal aqui, os jovens, eu vou estar abordando sobre essa questão de parcerias, mas vai ser mais uma questão prática voltada para tanto relacionamento com a imprensa, análise dos tipos penais, né? Relacionamento com a imprensa e também essa questão da parceria e das cláusulas que eu trouxe aqui que está no contrato de honorários, tá? Lembrando que se você não preencheu a lista, gente, de chamada, preencha aí, tá? Tá no chat para vocês preencherem. E aí depois vai ter a emissão do certificado. Eu não sei se o slide vai chegar para vocês já imediatamente quando tiver terminar essa aula, se o material já vai estar disponível. Eu acredito que o suporte ele vai precisar de um tempo para disponibilizar isso para vocês. Mas fiquem tranquilos que eu já enviei isso para a ESA, já mandei todo o material e assim que tiverem tudo disponíveis, né? A gente alinha tudo certinho, vocês vão ter acesso na área do aluno, tá? Então, façam o material de vocês sem problemas e o material depois, o slide chega para vocês na área do aluno junto com o certificado. E o certificado para vocês pegarem o certificado, vai ter que preencher lá, responderem um questionário, tá? O questionário são perguntas que eu tirei do próprio material. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, não precisa aí desesperar, tá? Fiquem calmos, que tá tudo certo. Então, assim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã, tá? Eu já tô terminando de tirar os prints aqui. Mas, assim, fiquem tranquilos. Amanhã eu volto e aí a gente finaliza o nosso segundo dia de curso. Aí amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto de vocês amanhã, tá? Amanhã a gente tira uma foto de todo mundo, porque já. Aí não precisa, tá, gente? Ligar a câmera caso vocês queiram, né? Mas amanhã eu tiro a fotinha só pra gente registrar esse momento. E eu fico muito feliz com a participação de todos. Vi aqui os comentários no chat. Muito obrigada. Qualquer dúvida, tá? Eu tô à disposição. Ó, ansiosa para a próxima aula. Eu fico muito feliz que vocês estão animados, gente. Isso é muito bom, tá? Porque é bom aqui a gente também ter o retorno e saber o que vocês estão esperando, né? Então, é isso. Muito obrigada. Tem alguma dúvida ou a gente já pode encerrar, gente? Coloquem aqui no chat, que aí eu já vejo aqui, porque qualquer coisa a gente já encerra. Se tiverem dúvida, pode mandar, tá, gente? Não é porque tá chegando já o horário que tem que definir, não, tá? Isso para mim é bem tranquilo. Se tiver dúvida, a gente responde. Aqui. Não temos dúvidas, então? Então é isso, galera. Boa noite, muito obrigada. Terça-feira vencida e concluída com sucesso. Até amanhã. Boa noite a todos, gente. Amanhã às 19 horas, tá? 19 horas, não esquece não. 19 horas nós vamos estar aqui até às 21 para finalizar o nosso curso. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tá bom? Um abraço.